Olá, meu nome é Érica e hoje nós vamos falar sobre prisão e liberdade. Eu acredito que prisão é um assunto super curioso. Todo mundo quer saber alguma coisa sobre prisão, sempre tem aquela curiosidade. Eu, na época da faculdade, meu primeiro estágio foi dentro de uma penitenciária e a partir daí eu venho estudando direito penal. Eu gosto muito desta matéria. E aí, prisão é um assunto realmente que me apaixona. Mas daí? A pessoa está presa. Será que todas as pessoas que estão presas recebem o mesmo nome? A prisão tem o mesmo nome? Será que existem tipos diferentes de prisão? Sim, são 4 tipos de prisão. A prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva e a prisão em razão de uma sentença condenatória. Muito bem, a prisão em flagrante, ela é instintivamente conhecida por todos. Porque essa palavra tá no dia a dia. Ah, foi pego no flagra. Te peguei no flagra. Acho que você já ouviu essa expressão com alguém. Pois bem, pegar no flagra ou estar em flagrante delito, de acordo com o artigo 302, é considerado em flagrante delito aquele que acabou de cometer o delito ou ainda está cometendo, ou aquele que é perseguido logo após a prática do delito. E até mesmo aquele que é encontrado com instrumentos, papéis, documentos, que possa presumir ser ele o autor do delito. Muito bem, essa pessoa, quando é presa em flagrante, ela deve ser conduzida imediatamente para a delegacia. E lá na delegacia, o delegado de polícia, ele vai analisar o fato que vai ser apresentado pelos policiais que estão conduzindo ali o preso. Esses policiais vão narrar os fatos e o delegado de polícia então vai definir se realmente ali é uma situação de flagrante delito e se a pessoa precisa ficar presa. Muito bem. Se ficar presa, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante e imediatamente esse auto vai ser encaminhado para um juiz de direito. Em até 48 horas, este preso precisa ser levado até o juiz para a chamada audiência de custódia, que na verdade é uma audiência para tratar sobre a prisão e a liberdade. Muito bem, como assim? A prisão e a liberdade. Sim, a pessoa está presa em flagrante. Ela é conduzida até o juiz. E lá, com o juiz, promotor e advogado, o defensor público, o juiz vai definir se a pessoa vai continuar presa ou se ela vai ficar em liberdade provisória com alguma cautelar. Ficar preso nessa situação é converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Ficar em liberdade provisória mediante cautelares, de acordo com o artigo 319 do Código de Processo Penal, é a possibilidade de estar em casa à noite e nos finais de semana, não pode sair, não pode frequentar determinados lugares, não pode se aproximar de pessoa definida, determinada, não pode, por exemplo, ausentar-se do país. Às vezes tem que entregar o passaporte para evitar que a pessoa fuja. E também tem que comparecer periodicamente em juízo. Quem define essas condições, essas cautelares para ficar em liberdade é o juiz, junto com o promotor e o advogado. Mas nessa audiência de custódia pode acontecer de o juiz entender que o caso é de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Quando que o juiz decide isso? Quando a pessoa, durante a prática do delito ou logo após, ela demonstra que pode prejudicar o andamento do processo, ameaçando testemunhas, acabando com documentos, ou essa pessoa demonstra que corre sério risco dela fugir do país. Imagina a pessoa fugir, vai parar em outro país, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, vai para qualquer outro lugar. É muito mais difícil de conseguir processar essa pessoa e condená-la. Então, muitas vezes o juiz entende que tem que prender para prevenir, para acautelar o processo. Vamos
prender a pessoa para que o processo consiga transcorrer normalmente e, se for o caso de condenação, essa pessoa está lá para cumprir a sentença condenatória no final. Também, muitas vezes, é preciso prender preventivamente para a garantia da ordem pública. Todos esses requisitos que eu estou comentando estão lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Pois bem, preso preventivamente ou preso em flagrante. Vimos aí essas duas situações. Depois tem mais um tipo de prisão, que é a prisão temporária. Esse nome é fácil da gente conseguir lembrar. Prisão temporária é uma prisão que tem um tempo certo de duração. Qual o tempo? Depende do crime. Se for um crime comum, a duração da prisão é de 5 dias. E o juiz pode prorrogar por mais 5 dias se o delegado disser que é muito importante para as investigações a prorrogação desta prisão. Mas também pode se prender por 30 dias, também prorrogáveis por mais 30 dias, se o delegado entender que é importante e o juiz concordar. 30 dias é para situações de crime hediondo. Então, se eu tenho um crime hediondo e a pessoa precisa ser presa temporariamente, então é preciso prorrogar essa prisão. Essa prisão pode durar 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30 dias. Muito bem, a lei que cuida da prisão temporária é a Lei 7.960 de 89. Ela não está ali dentro do Código de Processo Penal. Ela é chamada de uma legislação extravagante, uma legislação extra. Muito bem. E aí, por fim, nós temos a prisão em razão de sentença condenatória. Sentença condenatória. Sentença condenatória significa que tivemos um processo. O processo transcorreu, as provas foram produzidas e ao final o juiz então sentenciou e disse: a pessoa é culpada, ela está condenada e ela precisa cumprir tantos anos de prisão. Muito bem. E aí, de acordo com a Constituição, a interpretação que muitos dos tribunais fazem é a seguinte: saiu a sentença condenatória, para que a pessoa seja então conduzida à cadeia, precisa transitar em julgado essa sentença. O que significa? Transitar em julgado significa que não cabe mais recurso. Não tem mais como recorrer, não tem mais como reclamar daquela sentença condenatória. Aí, então, a pessoa iria presa em razão de uma condenação definitiva. Pode acontecer, e é muito comum, das pessoas acompanharem o processo presas. Esse acompanhamento do processo ainda dentro da cadeia é chamado de prisão preventiva. Estão presos durante o processo em prisão preventiva e ao final do processo, quando ocorre a sentença condenatória e transita em julgado, essa prisão que antes era prisão preventiva se torna uma prisão definitiva. Todo esse período em que ficou preso, lógico, é considerado como tempo de pena cumprida. Muito bem, e aonde é que entra a liberdade nisso tudo? Bom, a liberdade entra na possibilidade da gente conseguir uma liberdade provisória, que é durante o processo, ao invés de ficar preso preventivamente, que fiquemos então em razão de uma liberdade provisória, uma medida cautelar. Também existe a possibilidade de resgatar a liberdade através de um instrumento chamado habeas corpus. Habeas corpus é um instrumento que a gente chama de remédio constitucional, porque está previsto na Constituição Federal, e esse habeas corpus ele é feito para o tribunal. O tribunal vai analisar se aquela prisão em que a pessoa está, se o motivo daquela prisão, ele realmente existe. Se não existe motivo para ser preso, então o tribunal, através do seu desembargador, manda a pessoa ficar em liberdade. Então, existem várias possibilidades de tratar-se do assunto prisão e liberdade. A prisão, nós vimos, flagrante, temporária, preventiva e em razão de sentença condenatória. A liberdade
pedido de liberdade provisória e caso o juiz não entenda que deva dar a liberdade provisória, então é possível ingressar com um habeas corpus para que o tribunal analise então essa possibilidade de liberdade. O mais importante é que, estando preso, nunca se deve esquecer do princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa que está presa, ela ainda mantém com ela o princípio maior dentro do nosso Estado, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Não é porque a pessoa praticou um delito, houve ali a prática de um crime, que ela deixa de ser considerada um ser humano. Então a Constituição Federal ela é muito clara nesse sentido. Olha, todos os presos devem ser tratados de forma digna. Não pode ter penas cruéis, não pode haver tortura, tem que haver preservação da integridade física. Então, estando preso ou estando em liberdade, todas as pessoas devem ter um tratamento digno, ok? E aí, será que essas pessoas, muitas vezes, que estão dentro da cadeia, que já foram para uma sentença condenatória irrecorrível, ou seja, estão presos em razão de uma sentença que não cabe mais recurso, será que essas pessoas têm direito à liberdade? Essas pessoas que estão cumprindo pena em razão de uma sentença condenatória, que é a chamada prisão-pena, elas podem restabelecer a liberdade através de duas possibilidades. Com a progressão de regime, e aí vão progredindo de regime, vão saindo do regime fechado, vão para o semiaberto, do semiaberto para o regime aberto, e aí sim conquistam a liberdade. Mas também existem as pessoas que estão ali cumprindo pena e que elas podem ser beneficiadas com um instrumento chamado livramento condicional. Livramento condicional é uma possibilidade de liberdade que acontece durante a execução penal. O livramento condicional, a pessoa precisa, da mesma forma que a progressão de regime, a pessoa precisa cumprir um pouco de pena, vai depender do tipo de crime, tem que cumprir um pouco da pena e tem que ter bom comportamento carcerário. Desta forma, faz o pedido e o juiz da vara das execuções vai analisar se é o caso de ali aplicar o livramento condicional. Então, dentro desse tema, prisão e liberdade, a gente pode falar tanto das prisões antes da sentença condenatória, que são a prisão em flagrante, temporária e preventiva, sentença condenatória, que é o marco, transitou em julgado, a gente fala então de prisão em razão de uma pena, e a questão da liberdade, se é antes dessa sentença condenatória, a gente vai falar em liberdade provisória ou habeas corpus, que é o instrumento para se conseguir a liberdade provisória, e se é depois da sentença condenatória, então a gente vai falar nos institutos da execução penal, que são a progressão de regime até chegar na liberdade e o livramento condicional. Muito bem, eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!